Recebê-los aqui para a Conferência Educação do Futuro 20 anos, Amor e Inteligência Criativa. Muitos amigos dos amigos e companheiros de jornada. Nossa saudação também para os que nos acompanham pela internet, que é a comunidade Educação do Futuro se estendendo através aí dos meios eletrônicos. Vocês já devem ter notado que por ser esse um grupo formado de amigos e amigos de amigos, já estamos exercitando um princípio da amorosidade prática que se refere a essa conferência. Estamos celebrando hoje a caminhada de um extraordinário grupo de educadores, intelectuais com sólida produção acadêmica, comunicadores, artistas, empresários, com os quais tenho tido o privilégio de aprender continuamente ao longo destes últimos 20 anos. É para esse nosso grupo, que é aqui representado pelos presidentes de honra da conferência, professora Terezinha Fran, professor Biratã D'Ambrosio, que vai o meu primeiro e caloroso agradecimento. Ao SESC, representado pela Lucy Mari, organização parceira desde o início dessa jornada, que nos acolhe com tanto carinho e competência, através da unidade Vila Mariana, comandada pelos gerentes Oscar Rodrigues Filho e Denise Lacroix. A Unesco, representada nessa cerimônia pela professora Lia Diskin, organização que, juntamente com diversas outras do sistema ONU, o PNUD, Unicef, a OIT, se somou à USP, Unicamp, Unesp, PUC de São Paulo, PUC Campinas, para organizar a conferência de 1993. E com a Unesco, assinamos em 2000 um acordo de cooperação para a década de cultura de paz, copatrocinando desde então os encontros mundiais e continentais da Peace Global Net. É para nós uma auspiciosa oportunidade poder ouvir e interagir com palestrantes e apresentadores que se dispuseram a contribuir generosamente com sua sabedoria e presença para a inauguração das Conferências Mundiais de Educação de São Paulo. É para mim, particularmente, um grande e significativo presente. Em junho de 2013, formou-se um conselho das entidades organizadoras dessa conferência para orientar e articular nossa cooperação. Cooperação que vem sendo o caminho pelo qual realizamos as diversas ações no Brasil e em todos os continentes. São por volta de 40 organizações e redes mundiais sintonizadas com a emergência de uma cultura de paz e sustentabilidade dedicada às crianças do mundo. Agradecendo particularmente a Associação Palas Atena, que nos acolheu para as nossas reuniões mensais, com a gentileza e dedicação de sempre, agradeço os demais parceiros dessa ação coletiva. Mas também nós, operários dessa construção, diversos profissionais que, simultaneamente ao trabalho da equipe do SESC, foi colocando os tijolos, a maioria deles eletrônicos, e a argamassa dos vínculos saudáveis para que o evento se realizasse hoje. Gostaria de destacar 2 companheiros de jornada, em nome dos quais cumprimento a todos que contribuíram e estão operando os diversos setores dessa conferência. Meu amigo Jorge Carcavalo, meu paciente professor de internet, coitado, né? Que desde nosso encontro de 2002 responde pela comunicação da Peace Global Net e que está cuidando de todas as mídias digitais dessa conferência, desde a criação do site, como estratégias de comunicação, ferramentas virtuais, e está ali pilotando as transmissões por internet. A minha companheira de caminhada aí por este mundo, Simone Ramanulu, que desde o evento mundial de Genebra nos acolheu na Willis Harman House, que além de responder pelas parcerias institucionais, coordenação executiva, nos dá o toque materno de que nós todos precisamos. Nossa grande alegria em recebê-los nesse espaço Corpo e Artes, espaço propício ao trabalho interativo,
cujo próprio nome já sinaliza para mudanças necessárias em educação, é que essas mudanças já vêm se manifestando através do trabalho que muitos presentes realizam já nas suas escolas, comunidades, projetos, organizações, universidades. Agora é um arregaçar as mangas para esse empreendimento de cocriação. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, tenho o prazer de convidar agora a professora Maria Cândida Moraes para coordenar a mesa de abertura da conferência. A professora Maria Cândida é reconhecida autora de diversos livros em educação, somente um deles, o Paradigma Emergente de Educação, deve estar lá para a 17ª edição por aí, né? Dentre muitos outros. Ela é professora da Universidade Católica de Brasília, leciona também na Universidade de Barcelona, além de ser conferencista internacional. A professora Maria Cândida, desde o final de 91, já estava com a mão na massa dessa construção, quando começamos a escrever os primeiros projetos para a conferência de 93. Professora, por favor. Bom dia a todos, senhoras e senhores aqui presentes. Realmente é um momento de muita emoção encontrar tão queridos amigos aqui hoje, e é com profunda alegria, satisfação e muita honra que estamos participando deste ato solene de abertura da Conferência Educação do Futuro, 20 anos, Amor e Sabedoria Criativa. Agradeço a presença de todos e que muitos realmente nos honram nesse momento. Agradeço sensibilizada a presença de todos aqueles que puderam ajustar as suas respectivas agendas para participarem e comemorarem esses 20 anos dessa Conferência Educação do Futuro, realizada em 1993. Agradeço àqueles que estão participando virtualmente nos mais diferentes pontos do país e do mundo. O meu muito obrigado por estarem conosco, vibrando em uma mesma frequência maravilhosa e comungando da mesma esperança de que um outro mundo é possível, urgente e necessário, e acreditando que a educação continua sendo o melhor caminho para a viabilização de novas propostas de renovação da humanidade. Professora Terezinha Fran, presidenta de honra desta conferência, professor Ubiratã D'Ambrosio, presidente de honra da conferência, a senhora Lia Diskin, representando a Unesco, senhora Lucimere, representando o SESC, gerente de programas, né, socioeducativos do SESC, e o nosso querido coordenador da conferência, Carlos Mediato, e demais autoridades e amigos aqui presentes, os meus mais sinceros agradecimentos por estarem presentes, por acreditarem nesta proposta, por terem nos apoiado para que pudéssemos estar hoje aqui compartilhando preciosos momentos de reflexão, de intercâmbio, de trocas para a construção de novas e futuras parcerias educacionais. E nesta realização, como principal responsável por esta obra, por todos esses anos, como seu principal incentivador, articulador, coordenador de todos esses trabalhos e que sempre esteve à frente de todas essas iniciativas elencadas, encontra-se o nosso querido amigo, guerreiro incansável, Carlos Imediato, cuja presença generosa tanto nos ilumina, nos incentiva e nos faz comungar de sua esperança, de sua fé, de que um outro mundo é sempre possível e necessário. Agradeço também
a todos os membros do Comitê Executivo, a nossa querida amiga Simone, a Jane, Vitor Leon, Francis, Luzia, Silvia, Patrícia e todos aqueles que colaboraram, que eu gostaria de citá-los nominalmente, mas o protocolo desta abertura me impede nesse momento. A todos os meus mais sinceros agradecimentos por fazerem deste dia um momento especial para a educação, um momento especial para as nossas vidas, dedicadas à construção de uma educação transformadora, socialmente comprometida e responsável pela formação de novas gerações a partir de novos paradigmas da ciência. De acordo com a programação enviada aos senhores, e como o Carlos já explicitou, essa conferência é decorrência de várias outras conferências e encontros mundiais, continentais e locais de educação. Mas, para a concretização de todos esses momentos, muitas foram as dificuldades, angústias, que tentavam, inclusive, paralisar os nossos movimentos. E eu não podia deixar de citar, na abertura deste evento, as palavras sábias de Goethe, palavras que refletem os momentos e as dificuldades, as esperanças enfrentadas e que se transformaram em um mantra que sempre mobilizou os nossos pensamentos para que seguíssemos adiante acreditando na materialização dos nossos sonhos, das nossas utopias. Antes do compromisso, há hesitação e a oportunidade de recuar. Uma ineficácia permanente. Em toda iniciativa, há uma verdade elementar, cujo desconhecimento destrói muitas ideias e planos esplêndidos. No momento em que nos comprometemos de fato, a providência também age. Ocorre toda espécie de ajudas que de outro modo jamais ocorreriam. Toda uma cadeia de eventos emana da decisão, fazendo vir em nosso favor todo tipo de encontros, incidentes e apoio material imprevistos, que ninguém jamais poderia sonhar que surgiriam no caminho. Começa tudo o que possas fazer ou que sonhas poder fazer. A ousadia do nosso querido amigo Carlos sempre trouxe consigo o gênio, o poder e a magia. Então, essa conferência é exatamente a materialização de tudo isso. Foi preciso muita fé, esperança, tenacidade e perseverança para que o universo pudesse conspirar sempre conosco e permitir que chegássemos até aqui, contando com a presença de tão ilustres parceiros e de tão queridos amigos e colaboradores. Cada um dos palestrantes aqui presentes, cada um traz consigo o encanto, a beleza, a magia e a generosidade de seu coração, o rigor de suas construções teóricas e a sabedoria de suas palavras, nutridoras de nosso intelecto e, principalmente, do nosso coração. Assim, a beleza desta conferência dependerá de cada um dos senhores aqui presentes, pois cada um de nós, membros da comissão organizadora, deu o melhor de si para que pudéssemos juntos criar, construir e participar de algo que alimentasse não apenas o nosso intelecto, mas que nutrisse também o nosso coração. Então, muito grata pela atenção dos senhores, pela presença dos senhores, e declaro aberta a conferência. Muito obrigada. Nesse momento, passo a palavra à senhora Lucimere, representante do SESC, e que nos acolhe aqui neste momento. Por favor. Bom dia a todos vocês, bom dia aos participantes virtuais que também estão conosco agora. Eu, como já foi dito, meu nome é Luci e eu sou da Gerência de Programas Socioeducativos do SESC São Paulo, e é com prazer que venho aqui representar, então, o SESC São Paulo em nome do professor Danilo Santos de Miranda, que, por questões de compromissos assumidos, não pôde estar presente aqui conosco. Inicialmente, eu quero dar as boas-vindas, o agradecimento e as boas-vindas a todos vocês, e especialmente
alguns nomes que eu quero mencionar aqui, que são o senhor Marco Antônio Pellegrini, que é secretário adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Sérgio Levi, que é cônsul da Costa Rica, a doutora Marta Rocha, delegada de Polícia do Rio de Janeiro, Gaetano Brancati Luigi, assessor da presidência da Associação Comercial de São Paulo, dona Terezinha Fran, presidente de honra da Conferência Educação do Futuro, mencionando, então, mais uma vez, dona Terezinha Fran, doutor Luiz Zétema, delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, o senhor Ubiratã D'Ambrosio, também presidente de honra da Conferência Educação do Futuro, e um agradecimento especial a Carlos Alberto Imediato, coordenador da conferência, nosso amigo, que esteve conosco e que é o responsável pelo sucesso desse encontro. Muito obrigada a todos vocês, obrigado aos amigos da mesa. E vamos à fala. A sociedade atual demanda respostas criativas. A educação é peça-chave da equação. Precisamos responder ao contexto, inovar com relação aos métodos, técnicas, equipamentos, mas também é necessário, por outro lado, estabelecer um pensamento crítico. Como seres sociais, trocamos experiências com a ajuda de meios como a linguagem e a tecnologia, que, diga-se de passagem, é tão antiga quanto a humanidade. Nesse sentido, a utilização das tecnologias digitais na educação pode permitir um aprimoramento da comunicação e das trocas entre as pessoas, pois não são apenas meios de consumo, mas também meios de produção simbólica. Trazer a tecnologia para dentro do processo educativo significa pensar e atuar sobre ela. O movimento contemporâneo, além do estímulo ao desenvolvimento individual, precisa encontrar os pontos de apoio do que seja um caráter comum que sirva de parâmetro para os processos educativos. Nessa medida, considerando as compartimentações de hoje, a orientação pragmática da preparação para o mercado, precisamos nos colocar a seguinte questão: quais são as condições para que os indivíduos voltem-se para fora de si mesmos? Segundo Richard Sennett, as ideias de insuficiência pessoal e de instabilidade social possuem forte caráter negativo atualmente. A autossuficiência configura, assim, um valor essencial à cultura contemporânea. Mas a percepção da insuficiência individual seria necessária para transformar a convivência entre os diferentes em algo positivo. Toda relação de afetividade decorre da disposição que esta postura gera. Nesta perspectiva, o outro não seria um limite, mas um potencializador das minhas capacidades, um motor da diversidade de ideias, de modos de fazer e de ser. Num certo sentido, a diversidade é antes pressuposto do que princípio da sociedade. Mas, na intencionalidade própria à educação, reforçar a necessidade de convivência, compartilhamento e debates entre indivíduos que vêm de lugares distintos e enxergam o mundo a partir de perspectivas distintas, pode enriquecer as possibilidades de que cada um dispõe e que a sociedade como um todo dispõe para que novas possibilidades surjam. Através de suas ações nas mais diversas áreas, o SESC enfatiza que a educação é prioritária e que a praxis realizada em seus projetos busca a transformação individual a partir da percepção da convivência como meio de fortalecimento comum. Acho que é com base nessa ideia da convivência com o diverso que estamos aqui hoje. E pretendemos, com isso, ajudar a construir uma educação melhor e fortalecer, principalmente, as ações dos grupos, as ações das comunidades que estão conosco aqui hoje, compartilhando esse momento que é de reflexão. Desejamos um bom trabalho a todos e obrigada. Chamamos agora nosso querido amigo Carlos Imediato para apresentar suas notas introdutórias. Muito bem. Bom, tempos de mudança, não? Esses são tempos de urgência e de coragem. Tempos de urgências advindas da aceleração do tempo, intensificação da mobilidade, expansão exponencial das comunicações, das conexões, além de inovações rápidas das mudanças no mundo de
muitas demandas e possibilidades. Precisamos fazer escolhas, treinar discernimento. Neste tempo, somos chamados a exercitar uma nova força que conjugue velocidade e concentração. Nova força que requer treino do corpo, treino da mente. Está vendo que eu preciso treinar a mente mais rápido aqui. Nesses 20 anos, muito se disseminou da sabedoria de tradições que sabem como treinar a nossa mente, meditação, concentração, multidimensionalidade. Avançou-se no conhecimento sobre como conhecemos, especialmente pela via das neurociências. Por outro lado, as instituições continuam segmentadas, lentas, enrijecidas, espaço-dinâmicas não saudáveis. Quando o tempo está desajustado, criam-se doenças, ficam estruturas dispendiosas e inoperantes. Também são tempos de urgência moral. Mesmo que não sejam muito novas, elas se referem a situações que estão se tornando cada vez mais insuportáveis. Exigem soluções práticas e efetivas. Estamos perpetuando sofrimentos desnecessários, inércias que se mantêm simplesmente porque repetimos visões confusas, padrões de pensamento e hábitos equivocados. As estruturas sustentadas por essas visões têm demonstrado pouca plasticidade, pouca permeabilidade aos movimentos de mudança que se manifestam nas ruas, nas pesquisas científicas, em experimentos inovadores, nos processos criativos e de autoconhecimento de educadores, pais, artistas, outros profissionais e pessoas em geral. Nas instituições educacionais, por exemplo, sabemos que há um grande número de licenças de saúde entre professores, especialmente por questões psiquiátricas, estresse, pânico, altos índices de depressão, o que inclui a nossa versão do burnout, uma combinação de esgotamento com desilusão. Dentre os alunos, a tendência de se fazer uma espécie de lobotomia medicamentosa, onde se tenta acalmar com remédios as crianças muito ativas e criativas, dizem desviantes. Uma estranha combinação das instituições médicas, das famílias e da escola. Temos a terceira maior taxa de evasão entre 100 países pesquisados. Uma entre 4 crianças que entram na escola não completam o ensino fundamental. Crianças do Rio Grande do Norte pesquisaram porque seus amigos não vinham mais à escola. Constataram que 85% dos casos, a causa era a violência afetiva. Crianças desrespeitadas, não vistas, sem um vínculo vivo com a escola. Sabemos que mais de 60% dos casos de violência contra crianças acontece no âmbito das famílias e que nas periferias das grandes cidades temos muitas vezes mais de 30% de famílias uniparentais, onde há uma mãe cuidando de diversas crianças que sai para trabalhar e muitas vezes deixa a criança mais velha tomando conta das crianças menores, ou contrata pessoas sem qualificação para cuidá-las. Certamente são instituições que precisam ser revistas, curadas, recriadas. As escolas precisam ser ajudadas a se reconciliar com a educação, a se recriarem no contexto e em relação com os processos educativos da sociedade, sair do isolamento autocentrado e da rigidez de formatos historicamente vencidos. Educação dá-se em relação entre pessoas. Relações precisam de se dar em ambientes e dinâmicas saudáveis, propiciadoras de autoconhecimento, desenvolvimento de capacidades e habilidades, descoberta e invenção. As famílias precisam ser abraçadas e apoiadas para que possam se fortalecer com dinâmicas comunitárias, serviços públicos que chegam com eficiência até elas e teias de solidariedade que as permitam alargar suas possibilidades de recurso e soluções práticas. Muitas das pessoas que estão aqui presentes são pioneiras nesses caminhos, onde escolas são recriadas
famílias conectadas a projetos, aldeias, redes de apoio. Na verdade, é um grande privilégio ter vocês aqui nessa conferência. São tempos de coragem. Coragem exercitada pela nossa capacidade de viver de acordo com a nossa visão, nossos valores e exercer o poder, as habilidades e competências capazes de transformar formatos, estruturas, processos anacrônicos e enrijecidos, causadores de doença e sofrimento. Herdamos, a partir das revoluções francesa e americana, a noção clara do valor da liberdade e com ela toda a gama de direitos humanos que decorre dessa visão. Se essa visão nos trouxe até aqui, no meu entendimento, pelo menos 2 pontos se mostram limitantes e equivocados na concepção liberal da natureza humana e, portanto, da educação que decorre daí. Primeiro, a existência de um indivíduo isolado, separado do contexto de suas relações. O segundo, que o poder é uma qualidade humana alienável. Igualmente, a liberdade, o poder não se aliena. O poder se exerce. Qualquer sistema que se funda na extração do poder de quem quer que seja é um sistema sem fundamentos duradouros. Ao longo dessa década, muitos organizadores da Conferência de 93 viemos trabalhando sobre princípios que fundamentam uma outra concepção de educação. Obrigado. Secou a garganta. Viemos trabalhando sobre princípios que fundamentam uma outra concepção de educação. Vocês vão ter oportunidade de ouvir muitas dessas construções aqui ao longo desses 3 dias. Em 2005, no encontro de Washington da Peace Global Net, lançamos um programa que contempla alguns desses novos princípios. Programa do qual as WICOM, Conferências Mundiais de Educação, que agora inauguramos, constituem ferramentas de operacionalização. O programa Despertando o Coração Global é uma proposta de se gerar conhecimento capaz de superar a ilusão da separatividade. Muitos fazem pela física quântica, pela transdisciplinaridade, pela meditação, conexão corpo e natureza, absorção estética, diversos caminhos onde esse conhecimento pode nos levar a superar essa ilusão da separatividade. Segundo, desenvolver intimidade com o maior número de pessoas no mundo, conexões, vínculos significativos e cura social. Promover soluções práticas. No âmbito da WICOM, poderíamos indicar que reconhecer recursos existentes na comunidade, juntamente com as necessidades das crianças, articular a complementaridade entre recursos e necessidades, gerar solidariedade mundial através de meios eletrônicos, entre outros. Esse item é inspirado na Madre Teresa, né, que diz: não precisamos de fazer grandes coisas, mas podemos fazer pequenas coisas com muito amor. Quarto, é celebrar os dons da vida e as criações das culturas, honrar nossas raízes, compartilhar sentimentos coletivos, sabedoria das tradições, alegria, leveza. Conhecimento que sinaliza um poder que conecta, que resgata diversas dimensões da experiência humana, aquelas que, dizia o meu amigo, são fundamentais, mas não caem na prova. Conhecimento que não somente remete a uma outra ética da vida e do aprender, mas também a uma nova estética do poder. A força do silêncio, não sei se recordam aqueles no início dessa conferência, que estavam preparando em junho de 2013, muitos dos nossos companheiros estavam vindo das manifestações da Paulista. Não é? Como na primeira conferência, a cidade estava paralisada por uma greve de professores que tomou a nossa conferência. Acho que são sinais importantes de que tempo e que contexto cada dessas iniciativas nasce. Não é? A força do silêncio,
da caminhada afirmativa de todos aqueles que estavam se manifestando no início dessas manifestações de junho de 2013. A força do silêncio, da escuta e do ritmo, do encontro consigo mesmo, no contraponto às falas lineares e unidirecionais. Estética da circularidade, do diálogo, da busca de consenso, além dos modelos das controvérsias e das falas de autoridade. Poder do encontro, que nos leva a perceber que o inimigo é somente a lição que ainda não aprendemos. Uma proposta de conhecimento, a cocriação, é um convite que é feito para que nesses 3 dias nós possamos trabalhar nessa proposta das conferências mundiais como ferramentas concretas de cocriação e de transformação. Muito obrigado, está sendo feito esse convite. Vocês receberam aí que nós chamamos a certidão de nascimento das WICONs. Nós vamos ter a oportunidade de trabalhar juntos nesse processo, nessa inauguração desse trabalho cooperativo. Se possível, no final, botar até uma fita aqui para cortar, né? Inauguração. Passamos a palavra agora à nossa querida amiga Lia Diskin, representando a Unesco neste momento. Muito bom dia a todos. É uma imensa alegria estar aqui com vocês. Para vocês começa a conferência, para mim já começou faz muitos meses atrás, me atrevo a dizer, 20 e tantos anos atrás, porque nos preparativos poder conviver com 4 educadores, com 5 educadores, constantemente, que em reuniões periódicas nos desvendavam ou me desvendavam um cenário absolutamente desconhecido. Eu não venho da área da educação, mas poder partilhar nas reuniões periódicas com a professora Teresinha Fran, com o professor Ubiratã D'Ambrosio, com Maria Cândida, com Carlos Inmediato e ainda com o professor Frederic Lito, posso dizer a vocês que mais do que reuniões eram banquetes intelectuais. E depois de 20 anos, novamente nos reunirmos. Que generosa que é essa vida. Novamente nos reunirmos para poder celebrar essa data significativa de mais uma vez sonharmos, mais uma vez nos co-inspirarmos, mais uma vez nos entusiasmarmos em um período, em um tempo, dizia Carlos Inmediato, que exige muita coragem e que eu me atrevo, não é certo, a acrescentar em tempos muito inquietantes. Estamos todos muito inquietos. Estamos em um cenário de grandes contradições, para as quais sempre crio uma imagem que para mim resulta edificante e para mim resulta pacificadora. Estamos em meio de um prédio que está ruindo e do outro lado de um prédio que se está construindo. Consequentemente, há muito barulho, consequentemente, há muita poeira, consequentemente, há muita movimentação. Estamos inquietos. De algum modo ou outro, estamos conscientes, alguns inconscientes, outros, que um modelo chegou a seu fim, que um formato, que um desenho da maneira de sermos e estarmos dentro deste mundo
já findou, já esgotou aquilo que tinha a nos oferecer. Mas ainda não está desenhado esse outro modelo. Ainda não estão definidas as partes nem os contornos. E sobre todas as coisas, ainda não está clara a direção. Para onde? Para onde? Qual é a direção com a qual esse prédio receberá o sol cotidiano, não é certo, matutino, e por sua vez acompanhará essa posta do sol quando chega o entardecer? Para onde? É nesse cenário que pessoalmente eu acredito, não é certo, que nos encontramos, em meio a esse ruído, em meio a essa poeira, em meio a essa movimentação. Eu agradeço imensamente o que me possibilitaram, o que de alguma maneira me ofereceram, com a contribuição permanente de todos estes anos, todos vocês, brilhantes educadores, brilhantes visionários e perseverantes cidadãos de um repertório que estamos, obviamente, tentando oferecer, tentando passar para frente. Também me sinto muito honrada de estar representando aqui a Unesco, instituição que, sem sombra de dúvida, tem a grande vantagem, o grande privilégio de, sendo uma agência das Nações Unidas, poder ouvir as múltiplas vozes dos Estados-membros que a constituem. E essas múltiplas vozes, sem dúvida, vão enriquecendo a cada um de nós. Dentro desse cenário, não posso deixar de ressaltar o trabalho extraordinário feito pela Unesco no campo da educação, quando terminou implementando um dos projetos mais inspiradores que se tornou política pública de governo em 2004, que é o projeto das escolas abertas, também chamado espaços abertos, e no estado de São Paulo chamado escolas da família. Iniciativa muito promissora da Unesco de convidar as escolas públicas a abrir suas portas nos finais de semana, para que pudiessem ser ocupados e utilizados os equipamentos naturais, as quadras de esporte, os auditórios, as salas de aula, mesmo, não é certo, os pátios de recreio, para que a comunidade reunida pudesse criar um repertório de atividades e de convivência que fizesse da escola o ponto do encontro da diversidade que compõe uma comunidade humana. Pudiesse ser o centro, o eixo de inspiração, que pudiesse tanto, não é certo, alimentar e nutrir os cidadãos, quanto os diferentes poderes que estão em torno. Essa iniciativa, que começou lá no ano 2000, se torna, por iniciativa, não é certo, do Ministério da Educação no 2004, uma política pública que termina, ou continua, favorecendo milhões de crianças e de jovens brasileiros que aprendem no convívio e no estar junto, nesse partilhar, do qual nos falava Carlos, não é certo, imediato, nesse partilhar, não é certo, de experiências, uma possibilidade de enriquecimento e de empoderamento dos próprios talentos que se tem não apenas de usufruir dos outros, mas fundamentalmente de ofertar aos outros. É nesse aspecto, dentro desse programa, que vai ter a cultura de paz como alicerce, como fundamento, que a própria Unesco, em 1989, vai convocar a primeira Conferência Internacional sobre Cultura de Paz na Costa do Marfim. E aí começam a desenhar-se e delinear-se o que eu considero parte dos nutrientes e dos alicerces deste novo prédio que se está erguendo, deste novo edifício que se está erguendo, em aquilo que o Eduardo Jorge Martins costuma dizer, a arquitetura política mais brilhante que concebeu o século XX. Sem dúvidas, um século de horrores, mas que também, não é certo, conseguiu dar um espaço à luz. Como hoje, que estamos também
em um cenário de horrores, mas que não por isso nos impede, pelas bordas e pelas frestas, como costuma dizer o professor Edgar Morin, perceber a luz, contactar, não é certo, a luz e aquilhoar o melhor que nós temos. Um exemplo disso foi a publicação em 1999, que eu faço questão de mostrar para vocês. Quando se reúnem na Índia intelectuais do mundo todo para publicar algumas das vozes da paz. Como é sentida, como é compreendida, como é concebida e refletida a paz em diferentes culturas. E não é por acaso que hoje também podemos estar celebrando que em um outro espaço, em um outro contexto, na Áustria, na Universidade de Innsbruck, está sendo finalizada a última versão de um livro chamado As Múltiplas Pazes. Talvez em português não soa muito bonito, não é certo? Mas está referindo às múltiplas pazes. Um volume de 1.200 páginas, nas quais se estão compilando e colhendo as diversidades de expressões com as quais a humanidade, nas suas culturas, nas suas microculturas, celebra esse espaço onde nos podemos reconhecer mutuamente como habitantes de uma mesma missão ou de uma mesma vocação, chamada vida. Vida no humano que se expressa com a diversidade que não poderia deixar de estar dentro deste projeto, o macroprojeto que se dá no planeta. Eu desejo a todos vocês, desejo para mim mesma, felizes, fecundos e inspiradores 3 dias de reflexões em torno de uma educação do futuro. Muito obrigada mais uma vez, Carlos, mais uma vez, Maria Cândida, professor Ubiratã, Terezinha Fran. Muito obrigada. Chegou agora um momento muito especial para todos nós. Neste momento, nós queremos homenagear a nossa querida professora, educadora, Terezinha Fran. Toda uma vida dedicada à educação, à pesquisa, ao ensino na área da psicologia educacional, à implementação de projetos e políticas públicas. A professora Terezinha, com uma maravilhosa trajetória, ela dirigiu a famosa Escola Experimental da Lapa, onde ela liderou um grupo incrível de renomados educadores, de renomados pesquisadores, criou a SEMP, a Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas da Secretaria de Estado da Educação. Ela dirigiu também a Estação Especial da Lapa, que é o centro de referência para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Foi secretária municipal do Bem-Estar Social, secretária estadual da Criança, da Família, do Bem-Estar Social, presidiu também a Associação Educacional Labor, foi membro do Conselho de Administração da Brinc, presidente do Conselho de Coordenação da Conferência Internacional de Educação do Futuro, realizada, portanto, em 1993, aqui no Memorial da América Latina. A professora Terezinha Fran teve toda a sua vida dedicada à educação, ao estudo, ao ensino da psicologia e principalmente, grande parte da sua vida dedicada à vida pública nas áreas da família, da criança e da adolescência. Portanto, nesse momento, a professora Terezinha Fran, o nosso mais profundo
agradecimento por toda a sua luta, por toda a sua dedicação como educadora brilhante, profundamente comprometida e dedicada à educação brasileira. Terezinha Fran, em reconhecimento à sua vida dedicada às crianças e à educação brasileira, a homenagem da Conferência Educação do Futuro, 20 anos, amor e inteligência criativa. O nosso carinho, o nosso reconhecimento e o nosso abraço. Passo a palavra, então, à professora Terezinha Fran. Bom dia a todos, boa tarde, muito obrigada. Muito obrigada pelas palavras que foram faladas a meu respeito. É tudo exagero, vocês podem imaginar. A gente não faz mais do que a mera obrigação. Quem é o educador sabe que tem a obrigação de diariamente, a cada minuto, pensar, estudar, refletir e, se possível, fazer algo no campo da educação. Isso pautou realmente a minha vida e toda a minha trajetória. Foram 50 e tantos anos dedicados à educação, e alguns deles, educação e a área social, de políticas sociais para o Estado de São Paulo e para a Prefeitura de São Paulo. O que eu quero enfatizar agora é uma coisa simples, eu vou tocar em 3 pontos principais. Vou fazer uma coisa bem didática, que é o seguinte: eu estou profundamente convicta de que qualquer trabalho que nós fizermos nesta área em que nós atuamos, estamos aqui todos reunidos para esse objetivo, o primeiro ponto que nós temos que focalizar, trabalhar, pesquisar, é a necessidade de uma mudança de mentalidade. Se nós não mudarmos o pensamento, os desejos das pessoas, nós não mudamos nada. Fundamental, nós queremos fazer um trabalho de tal ordem, delicado, sem interferir e sem forçar ninguém a pensar nada, fazer uma coisa com a total liberdade intelectual e emocional que o ser humano é capaz, mas de levar a um pensamento que leve a sociedade a uma transformação e leve ao ser humano e aos grupos humanos uma perspectiva melhor de vida. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar e que eu convidaria vocês a fazer uma reflexão pessoal, cada um na sua área, é o que é essa mentalidade, essa mudança de mentalidade? Em que consiste? E como que nós podemos trabalhar nesse sentido? Muitos estão fazendo já esse trabalho. Por exemplo, aqui Lia, todo o trabalho de uma mudança de perspectiva e de concepção pela Palas Atenas. E outros grupos que estão aqui também. Estou mencionando a Lia, que está aqui do meu lado, e é a presidente querida da Palas Atenas. Mas muitas pessoas que estão aqui no auditório têm também essas características e esse mérito. Então, a primeira coisa é um grande compromisso de refletir e aprofundar a mentalidade nossa. De quem? Dos alunos, das famílias, dos jovens, dos órgãos públicos, dos adultos, das instituições, das organizações sociais. Todas precisam rever, sem exceção. E eu estou falando sem exceção porque eu não exagero nisso. Nós estamos num momento em que todas essas organizações, por melhores que sejam, por mais estruturadas que sejam, ainda precisam refletir o daqui para diante. É o que a Lia, inclusive, mencionou. O que vai acontecer, o que é preciso que as pessoas, nós e as organizações façam daqui para adiante. A partir de hoje para adiante, qual é o plano? Vai mudar alguma coisa? Vamos continuar na mesmice, repetindo, às vezes, a mesma mediocridade, os mesmos fracassos, pelo desejo de não mudar nada. E não dar, como ouço muitas pessoas dizerem, o braço a torcer. Ah, não quero dar para tal pessoa, está lutando por tal causa, não vou dar o braço a torcer. Por uma causa justa e por uma causa que é de melhoria do ser humano.
Então, o que eu quero destacar, o primeiro ponto, eu vou destacar 3 pontos. O primeiro é que é necessário cada um de vocês que está aqui, eu principalmente, todos nós, trabalhar para uma mudança de mentalidade na nossa comunidade, na nossa família, no nosso estado, no nosso país. Aí mexendo nos órgãos públicos e nas organizações sociais e nos movimentos sociais e movimentos educacionais. Geral, mudança de mentalidade geral. Não pense vocês e tenham a ilusão de que porque estão num trabalho lindo, bem organizado, a mudança de mentalidade está se processando muito bem. Precisamos dar estímulo para que nunca as pessoas se demitam de melhorar e ampliar as suas concepções, os seus juízos, as suas vontades e assim por diante. O segundo ponto que eu quero destacar é que, sem legitimidade, nós não vamos a lugar nenhum. Ah, tal organização é ótima. A primeira coisa que eu pergunto, ela tem legitimidade? Ah, não, é só a diretoria que participa. Então, onde está a legitimidade? Se ela se colocou no seu estatuto, que é a legitimidade, e ela tem que prestar serviço a tais públicos, onde está a legitimidade dada por esse público para aquela organização? Então, legitimidade das pessoas, dos grupos, dos movimentos. Há pessoas, acontece comigo, vou assistir uma conferência e penso comigo, essa pessoa não me convence. O discurso é lindo, teórico, fundamentado, mas quando eu comparo com a prática, se eu conheço a prática daquela pessoa, eu digo, não tem nada a ver o que ela faz na prática com o que ela está dizendo que pensa. E que é um grande problema hoje no Brasil, não é em outro lugar. No Brasil, eu participo de muitos movimentos e vejo isso cotidianamente. Papapá, papapá, o discurso é lindo. Na prática, nada. O discurso que todos têm que participar, a democracia, não sei o quê, você participa do lugar onde o presidente, a autoridade máxima, não admite observação. Que prática é essa? Que insensatez é essa? Que incoerência? Então, por favor, não vamos aceitar posições e práticas incoerentes. Nós temos que saber o que está por trás, quais são os pressupostos básicos daquela proposta, pressupostos básicos, teóricos, práticos, para ver se a pessoa está sendo fiel, legítima com aquele ou com o que ela diz que acredita. E se a prática dela revela na análise o que ela está pregando, entre aspas. E o terceiro e último ponto que eu queria mencionar, então são legitimidade, mentalidade, legitimidade e um terceiro ponto. Nós não faremos nada disto se nós não tivermos uma muito profunda compreensão do ser humano, da pessoa humana, esse grande desconhecido. As faculdades de psicologia, eu mesmo lecionei em faculdade de psicologia, se arvoram que conhecem o ser humano, não conhecem nada, porque o relacionamento é formal, muitas vezes artificial, para não dizer falso. Então nós temos que lutar para que haja uma clareza, uma moralização dos nossos relacionamentos, para que realmente haja uma legitimidade e uma clareza nos propósitos nossa e dos grupos com os quais trabalhamos. E o terceiro e último ponto que eu quero mencionar, então, legitimidade e esse último ponto, que é o seguinte: nós que estamos atuando no campo da educação, não temos desculpa, temos que ter muita competência no conhecimento da pessoa humana. Não venham me dizer que vocês podem fazer, que nós podemos fazer educação, sem conhecer o que é o ser humano. Como ele pensa, como ele sente, como ele deseja e quer as coisas, como que ele se comporta, como que ele se extasia diante de uma obra de arte. Tudo isso tem que ser olhado pela educação. E quando eu vejo a realidade das escolas públicas, e nessa eu tenho muita experiência, mais de 50 anos, a gente fica triste. O alunado rico, a meninada com um potencial extraordinário, querendo aprender. Muitas vezes, não sempre, graças a Deus, os professores, não, eu estou passando aquele conteúdo. Muitos me disseram, foi bem o seu trabalho hoje? Ah, eu passei o conteúdo que eu queria. Passei conteúdo. Passei. Eu não sei o que é passar conteúdo. Se a pessoa não introjetou e não refletiu sobre aquele conteúdo, não incorporou.
e ele vai continuar do mesmo jeito. Então, o problema sério é redimensionar o conhecimento da pessoa. Será que eu conheço como que o ser humano pensa, sente, como que ele quer, como que ele tem uma sensibilidade estética, emocional? Eu converso com professores e dizem assim, não, mas isso é para vocês, psicólogos. Nós temos que lidar com o nosso conteúdo na sala de aula. Não precisa entender o que o menino está vivendo naquele momento. É pré-adolescente, é puber, é isso, aquilo, outro. E as crianças na escola pública, não sei se vocês sabem hoje, estão com uma vivência que bate a nossa. Eu já fui conversar em escola pública e disse assim, ih, dona, a senhora não sabe nada do que está falando. Porque eu não sei mesmo. Eu toquei no problema da violência, mas eu não vivi como eles vivem. Não vivi como eles vivem. Falamos do problema da gravidade das nossas favelas, que ainda o Brasil permite esse tipo de coisa. É uma coisa louca. Um país, 6ª economia do mundo. E está em que lugar? Com o problema de crescimento das populações e dos vários agrupamentos. É uma coisa trágica. Então não adianta nós termos alguns iluminados e a grande massa da população abandonada, sem educação, sem estímulo, sem nenhuma orientação e sem nenhum suporte. Eu ouço muitos jovens dizendo, eu gostaria de fazer tal coisa, mas não sei aonde, ninguém me apoia. Eu falo com o professor, diz, não, isso aqui não é da minha matéria. Eu falo com o diretor, não traga esse problema, porque a escola tem outras responsabilidades. Não traz para o Grêmio, que seria um lugar para isso também, trabalhei muito com o Grêmio estudantil, é um lugar também de debate. É de lazer, de esporte, mas também de debate. A gente deixa os grêmios e as organizações estudantis. Vocês ouvem falar em organização estudantil? Está absolutamente ausente da nossa sociedade, da nossa fala. E é importantíssimo que os jovens estejam organizados. Em terceiro lugar, eu diria que nós temos que conhecer muito bem, então, o ser humano, conhecer as organizações que nós trabalhamos, saber da realidade, o que é escola, que problemas ela está enfrentando, como pode se quebrar aquele comportamento repetitivo e que passa anos, décadas, é a mesma coisa. Eu visito escolas, hoje, que visitei há 10, 15, 20 anos atrás. Não mudou nada. Ah, professor, mas nós temos agora a aula de arte. Ah, tá bom, então eu quero ver. Como é que os alunos são expostos à arte? Ah, o professor dá o exemplo aqui dos desenhinhos, que aí o aluno tem que copiar. Nessa atual, não estou falando de 20 anos atrás. E não estou também denegrindo, porque eu tenho paixão. Vocês viram que eu tenho paixão pela educação. É o campo em que eu dediquei a vida inteira. A escola e a políticas educacionais e sociais. E um último ponto que eu acho importantíssimo, além de conhecer profundamente o ser humano, que nós precisamos conhecer, eu não sei se vocês concordam comigo, nós não conhecemos bem o ser humano. E o ser humano de hoje, não é o ser humano da minha idade, que eu convivi lá atrás. Hoje, o que esse jovem pensa? Procurem conversar, vocês vão ter os maiores sustos e surpresas. Boas, jovens extraordinários, que estão em movimentos, construindo alguma coisa, e jovens que estão perdidos. Ah, dona, não venha com isso não, eu estou na droga, gosto e estou muito bem. Não sou nada infeliz, não. É isso que a gente ouve. Então, o que eu quero dizer, mais uma vez, e simplificando, é que nós temos que conhecer a realidade que nós estamos trabalhando. E quero terminar dizendo isso. Nós conhecemos pouquíssimo a realidade que nós trabalhamos. A realidade escolar, a realidade educacional, a realidade dos órgãos públicos de educação. Nós não sabemos nada como eles funcionam. E uns funcionam bem, outros funcionam negativamente, pessimamente. E como que nós podemos dar uma sugestão ou interferir se nós nem sabemos? Não sabemos. Qual é o estatuto básico de uma Secretaria de Educação? O que tem que fazer? Alfabetizar, dar o ensino médio, fundamental, e o que mais? E as universidades? Eu me pergunto muito, e tenho sempre batido nisso, onde estão as universidades para problematizar essas questões todas? Eu não quero ser saudosista, mas há algum tempo atrás, eu via muitas universidades solicitando, faça um grupo, Terezinha, aqui na PUC, na Unesp, na Unicamp, na USP, vamos debater. Eu ia à noite, passava
2, 3, quantas horas saía? Às 2 da manhã, às vezes da USP. O pessoal vinha em comboio, seguindo o meu carro, dizendo, não, aqui é perigoso. Nós saímos tarde da noite, debatendo. Os alunos querem debate, não querem ouvir a transmissão, entre aspas, monótona dos conteúdos. Para isso existe o livro, para isso tem a internet, tem as grandes bibliotecas. Nós não precisamos disso, nós precisamos do contato com o educador, que é uma pessoa. Nunca percam de vista que o educador tem que ser, acima de tudo, uma pessoa bem formada, se possível, o mais completa possível. Nunca se é completo, mas o mais... Faça um esforço para que a gente possa ter força e base e moral. Se nós não fizermos isso, eu digo para vocês com toda a certeza que vivi isso na pele, você não tem moral para pensar que está ensinando para um grupo, sugerindo tal coisa para um grupo. Falta para você a moral. Então eu faço um convite final. Vamos entrar nessa realidade de cabeça. Ah, mas eu já estou. Um pouquinho mais. Aprofundar. Que assuntos que nós achamos que nós ainda somos fracos. Que todos nós temos consciência crítica. Eu sou forte nisso e nisso, mas estou muito fraco em outras coisas. Vamos aperfeiçoar. Vamos bater na universidade. Pedir que faça algumas... A universidade atende, se vocês pressionarem bem, vamos fazer alguns grupos de estudo. Podemos usar a sala? Começa assim. Eu muitas vezes falo, nós estamos sem sala. Dá para usar um pouquinho a sala aqui da USP? Dá. Ao usar a sala, vamos fazer a visita para o chefe do departamento. Vamos chamar o professor de tal matéria para vir fazer um debate com a gente. E aí você vai mobilizando. Então, eu quero concluir dizendo o seguinte, não esqueçam que a gente precisa, o terceiro ponto, conhecer muito o ser humano atual. Não nós que vivemos lá atrás. Ele hoje, o que a criança, o que o jovem, o púbere, o jovem, o adolescente, enfim, o que os adultos, famílias, o que estão vivendo. Eu trabalhei muito na Secretaria de Bem-Estar Social, trabalhei, portanto, com população de rua, com Cracolândia, tudo isso. Os problemas são diferentes por natureza, né? Na Cracolândia é uma coisa, em outro lugar é outra. Um é prostituição, outro é corrupção e violência, e assim vai. Mas, no fundo, todos enfrentam problemas. E esses problemas precisam ser identificados. Eu entro em tal lugar. Qual é o problema? O que tem de força aquele lugar? E qual é o problema? Porque toda instituição tem uma força. Ela tem um dinamismo, que às vezes a gente também não dá atenção. Então eu convidaria vocês a analisar uma instituição, ver o que ela tem de propósito, o que ela tem de dinamismo e de positividade. E em que ela precisaria melhorar. Ofereça o seu know-how e a sua sabedoria para melhorar aquele aspecto, nem que seja pequenininho. Pode ser um aspecto que você diz, mas ele é minúsculo diante da necessidade. Não importa. São as pequenas coisas. Não esqueçam, hein? De tantas pessoas que no mundo inteiro começamos pelas pequenas coisas. Não é pelas grandes. E não é pelas grandes que nós mudamos o mundo. Nós mudamos pelas pequenas. Os grandes movimentos sociais que a história nos mostra tiveram uma mudança de mentalidade quando algumas pessoas lutaram, propuseram, debateram e dedicaram a vida para aquelas ideias. Então, o convite que eu tenho a fazer, e eu encerro a minha pequena fala aqui, dizer que isso é importante e está aí um plano para nós dizermos, esse pode ser um plano da minha vida, da minha trajetória educacional. Vou tentar fazer alguma coisa para melhorar. Sou muito boa já nisso, mas eu estou fraquinha nesse ponto. Eu vou melhorar nesse ponto. Muito obrigada. Muito grata, professora Terezinha Fran, por suas sábias palavras. Neste momento, nós vamos homenagear também o nosso querido amigo, professor, doutor Ubiratã D'Ambrosio. Vamos iniciar formalmente aqui todos os seus títulos, todos não, porque somos limitados. E depois um pouco mais da nossa percepção pessoal também, desse grande amigo, companheiro,
dessa nossa jornada, desses nossos momentos importantes de nossa vida. O Biratã D'Ambrosio é doutor em matemática pela Universidade de São Paulo, professor emérito da Universidade Estadual de Campinas, onde ele foi diretor do Instituto de Matemática, Estatística e Ciências da Computação. Foi pró-reitor de desenvolvimento universitário da Unicamp. Atualmente é professor de programas de pós-graduação em Histórias da Ciência, na PUC, professor, né, São Paulo, no programa de pós-graduação em Educação Matemática da Universidade de Anhanguera, em São Paulo, professor credenciado nos programas de pós-graduação do Instituto de Geociência da Unesp Rio Claro e da Faculdade de Educação da USP. Que outras características, que outras qualidades, que outros aspectos nós poderíamos, nesse momento, destacar? Aspectos que alicerçam o seu trabalho e que procuramos pensar em alguns desses aspectos que mais nos marcaram nesse período de convivência há mais de 30 anos, professor, né? Em que nós temos tido esse privilégio de conviver com o professor Ubiratã D'Ambrosio. Um dos primeiros que eu destaco, a humildade do saber, que se revela na aceitação do pensamento divergente, no reconhecimento profundo do outro, no respeito às outras formas de pensar, de compreender o mundo e expressar as suas ideias. A generosidade na doação do seu tempo e dos seus saberes, na partilha do conhecimento, na colaboração sempre atenta às novas ideias e aos novos projetos. Um outro ponto importante, aliás, todos eles são muito importantes, né? A coragem em perseguir os seus sonhos, os nossos sonhos, e a abertura de novas portas para o avanço da ciência e do pensamento dentro da academia. A segurança e a atenção que o professor Ubiratã sempre nos dedicou é absolutamente inesquecível e de extrema importância para todos nós. Outro aspecto muito importante de sua trajetória, né, nesse trabalho, né, que alicerça o seu trabalho, que alicerça a convivência conosco, é a sua amorosidade e a gentileza com que sempre nos acolheu. A generosidade e amorosidade com que sempre recebeu cada aluno que o procurasse, tanto na academia, quanto na sua casa, sempre pronto, sempre aberto, sempre generoso e sempre absolutamente incentivador das novas ideias, das novas construções. E mais, a segurança intelectual e um incrível apoio que sempre nos ofereceu para o estudo das temáticas mais inovadoras, como a transdisciplinariedade e a discussão dos novos paradigmas da ciência, sem o qual, dificilmente, sem esse apoio, dificilmente nós chegaríamos aonde realmente chegamos. Ele apoiava a nossa ousadia intelectual, ele nos dava a mão e nos incentivava com seu profundo saber. E, nesse sentido, nós, hoje da academia, devemos muito ao nosso querido professor Ubiratã D'Ambrosio. O professor Ubiratã, ele sempre esteve na vanguarda da ciência, na vanguarda da academia, trabalhando temáticas absolutamente inovadoras, como, por exemplo, os conceitos da etnomatemática, a transdisciplinariedade e também a educação para a paz. Apenas para citar algumas referências temáticas de sua vasta obra. Em todas elas, nós destacamos o seu lado humanista, sempre preocupado com a valorização do indivíduo em seu contexto social e cultural, sempre preocupado com os novos rumos da humanidade, com as situações críticas e adversas que atravessamos ao longo de todas essas décadas. Tendo também a ética, o cuidado com o outro, a solidariedade e o respeito como valores fundamentais a serem cultivados
e também a serem ensinados nas escolas. Biratã D'Ambrosio foi sempre um grande pacifista, ao lado de Pierre Rivaio, ele colaborou muito de perto para a criação da Universidade da Paz. Colaborou durante vários anos com diversas agências internacionais, entre elas a Organização dos Estados Americanos, a Unesco, além de assessorar o Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia e outras secretarias de governo. Muitos outros aspectos realmente poderiam ser destacados, como o seu amor pelo conhecimento, que sempre pautou toda a sua carreira como professor e grande mestre, a sua sensibilidade e o respeito pela diversidade. O amor, não poderíamos deixar de destacar o amor também pela sua família, pela sua companheira, querida amiga Maria José, pelos seus filhos Alexandre e Beatriz e pelos seus netos. O amor e a paciência e a dedicação a cada um dos seus alunos, a cada um de seus amigos, fonte de inspiração, de realização e de alegria profissional. Professor Ubiratã, muito grata pela sua presença em nossas vidas, muito grata pela sua dedicação, generosidade, amor e luta em prol da educação deste nosso país. Em reconhecimento à sua sabedoria, liderança e contribuição à etnociência, homenagem da Conferência Educação do Futuro, 20 anos, amor e inteligência criativa. Muito grata, meu amigo. Passo a palavra ao professor Ubiratã D'Ambrosio, neste momento. Isso não se faz, não é? Obrigado. A gente, bom, depois de viver tanto, devia estar mais endurecido, mas, pelo contrário, a gente fica mais sensível a todas essas coisas. E eu agradeço muito, muito, não tem palavra para agradecer. Agradeço as palavras da Maria Cândida, agradeço esta reunião e agradeço principalmente a presença de vocês e muitos que estariam aqui, que não estão, que estiveram em situação, em reuniões desse tipo e que, claro, acabam justificando porque que ainda a gente pede para continuar vivo por mais algum tempo. Isso aqui faz muito bem. Essa reunião, procurar superar o emocional, mas não tenho como não apelar para outro emocional, que é a minha vida. Essa reunião é uma reunião, como já foi dito e todos sabem, em continuação àquela que nós realizamos há 20 anos no Memorial da América Latina, que também era a continuação de uma série de atividades que a gente vinha fazendo. Isso depois, essas atividades se tornaram possíveis, eu diria, uns 40 ou talvez 40 anos. Antes disso era muito difícil. Dificilmente a gente teria uma reunião assim. Então vai se criando um clima de uma reflexão mais profunda sobre as questões da humanidade, os problemas que afetam, claro, os problemas que afetam a nós são graves, mas a gente acaba sabendo como lidar com eles e acaba indo bem. Quer dizer, se o trânsito está muito ruim, a gente acha outro caminho. Se há algum problema que atrapalha o nosso dia a dia, a gente acha um jeito de fazer. E eu penso como serão as crianças, minha netinha de 4 anos, o que ela vai encontrar quando tiver a minha idade?
Isso aí eu acho que é o grande motivador que a gente tem. A nossa vida, a gente dá um jeito. A vida deles, que está aumentando muito, a criançada, a população jovem, todo mundo. O que nós estamos legando para eles? E eu acho que isso é alguma coisa que tem me preocupado. E quando a gente diz que alguma coisa preocupa, onde que estão as minhas reflexões, são baseadas em quê? Claro, não é nada que a gente leu em algum livro ou aprendeu em algum livro. O que me ensinou foi a minha vida. E acho que todos são assim. Ninguém escapa da sua história de vida. E a gente vai ficando velho. As memórias, às vezes eu esqueço de um aluno que a semana passada pediu para passar um trabalho para ele, e eu esqueço. Uma semana depois eu esqueço. Mas parece que está reavivando coisas de quando eu tinha até 3, 4 anos. E eu começo a lembrar da minha infância. E eu devo dizer que foi uma infância muito feliz, como foi toda a minha vida de adulto, de família, como bem me lembrou a Maria Cândida, como está sendo a minha vida de velho. Muito feliz. Nessas reflexões, olhando para todo esse momento muito favorável, tudo favorável, eu lembro, e agora começo a alertar sempre, cada vez mais começo a alertar, alguns pontos que eu considero muito importantes nesse meu passado. Um deles, quando eu fui fazer o curso primário, na escola primária, no Liceu Coração de Jesus, uma escola muito boa, e uma das coisas que eu tinha, e da qual eu e todos os meus colegas, toda a família, todo mundo se orgulhava, eu tinha uma farda branca especial para desfile. E no dia 7 de setembro, as várias escolas iam para a rua para desfilar, e era um desfile com pequenos pelotões de exército de crianças de 7, 8 anos fardados. A farda bonita, branca, mas todos enquadrados no desfile. Depois veio qual era a escola que o Coração de Jesus sempre disputava um prêmio de melhor desfile, a melhor banda. Era um desfile marcial. Continuei a estudar, fui para uma outra escola, fui ser aluno da Escola Caetano de Campos, onde tive grande prazer, privilégio e honra de ter sido colega da Terezinha Fran. Foram momentos importantes da minha formação. E a minha família, meu pai era professor de matemática. E eu aprendi que ser professor é uma tarefa dura, mas uma tarefa que dava sempre muita satisfação. Sempre chegava em casa alegre, contando dos alunos. Os alunos visitavam, nós visitávamos os alunos. E meu pai dava aula de manhã, à tarde e à noite, para sustentar a família de um certo nível. Foi tudo muito bem. E, claro, sapeando junto ali com o pai. Lá para os 16, 17 anos, eu comecei também a dar aula, ajudando meu pai nas aulas particulares que ele dava. E assim eu comecei a minha carreira. Isso quer dizer, faço a conta, 82 menos 16, faz bastante tempo que eu sou professor. Aprendi a ficar com a mão suja de giz e adorei a carreira. E, claro, natural que, querendo ser professor, fui fazer a faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, na Rua Maria Antônia, Universidade, fazer o curso de matemática, que é o que mais me atraía. Mas, naquele tempo, não sei se ainda é assim, com 18 anos a gente tinha que prestar o serviço militar. Mas era dado aos alunos de universidade a opção de fazer uma coisa chamada CPUR,
e ficar oficial da reserva. E eu, claro, me inscrevi para o CPUR, e quando cheguei lá para preparar para ser oficial, eles fizeram a entrevista e eu disse que eu era aluno do curso de matemática, não pestanejaram. Matemático vai fazer o curso de artilharia. E eu me tornei um oficial da reserva, nunca passei de aspirante, viu? Nunca passei de aspirante. Mas eu fiz o curso de oficial da reserva na artilharia. E por que eu fiz na artilharia? Porque eu era bom em matemática, aluno de matemática. E o que eu aprendi nesse curso, como fazer alça de canhão, como puxar o cordão de um canhão para sair uma bala e cair em algum lugar. E a gente verificava nos exercícios de campo, com o binóculo, se a bomba atingia o alvo. Era essa a minha missão, muito honrosa, de ser oficial do Exército. Nunca se perguntou o que estava do lado de lá onde caiu a bomba, o que foi destruído. Mas foi normal, eu recebi a minha espadinha, está muito bonita, fiquei oficial, aspirante oficial. Aí terminei o curso de matemática, fiz o doutorado em matemática pura, gostava, foi muito bem. Logo em seguida fui trabalhar nos Estados Unidos como professor, pesquisador, e fiquei lá como professor. E tive nos Estados Unidos uma experiência notável de participação. Foi nos anos 60. Os anos 60 foram os anos onde começaram os grandes movimentos sociais, os grandes movimentos de ação afirmativa, de negros, de gays, de free speech, gente que queria falar coisas que não eram coisas dentro dos dicionários, e uma série de movimentos sociais reivindicatórios que chamava ação afirmativa. Em 68, isso culmina com a grande revolta lá em Paris, talvez um dos momentos mais importantes da história recente, ainda não devidamente analisado pelos nossos educadores. E, a partir daí, eu comecei a despertar para condições sociais que não são aquelas ideais que a gente encontra no mundo acadêmico, condições reais. E aí também tive muita sorte de ter a oportunidade de ser convidado pela Unesco para ser professor na África, em particular num país onde eu me fiquei mais tempo, que é a República do Mali, em Bamako. E aí tive uma experiência que também pela Unesco fui mandado para uma missão em Guiné-Bissau. O Paulo Freire tinha saído há pouco tempo antes, mas eu cheguei numa missão em Guiné-Bissau e quando eu cheguei, claro, esperto da Unesco, com passaporte azul, tudo isso, fui tratado com toda... E fui levado para o hotel, melhor hotel da cidade, muito modesto. E no hotel, quando eu cheguei com a minha mala, apareceu um velho, um senhor, que seria aquele que ia me levar a mala para o quarto. E eu ia como professor, um especialista da Unesco, levar a mala para o quarto. Ele levou, mais ou menos da idade, acho que do meu pai, né? Levou a mala para o quarto. Bom, é normal, todo hotel você tem essas pessoas que levam e te abrem o quarto. Quando ele abriu o quarto, pôs a minha mala no chão, esse velho, mais ou menos da idade do meu pai, se ajoelhou com um paninho
para limpar o meu sapato. Bom, eu não sabia o que dizer. Jamais me senti tão humilhado na vida. Tão humilhado. Essa pessoa importante que vai ensinar alguma coisa naquele país, tratado desse modo. O homem, aquele velhinho negro, parecia o meu pai, de idade, ajoelhado com um paninho para limpar o meu sapato. Não, aí não, foi demais. Isso foi... E começou, claro, isso deflagrou a minha percepção de quão equivocado é o nosso pensar que nós sabemos alguma coisa da vida. A gente não sabe coisa alguma. E aí, dando aula para os meus alunos, comecei a perceber quanta sabedoria naquela cultura que se desenvolvia há milhares de anos. Quanta sabedoria, conversando com eles, porque eu sempre me dei muito bem com os alunos, conversando com eles. Quanta coisa profunda, quantas reflexões profundas sobre o que é vida e tudo, mas eles sentavam ouvindo o que eu tinha de ensinar nas matemáticas formais, dos teoremas que eu tentava passar para eles. E aqui, isso começa a mostrar o que representa isso. Na verdade, eu estou tendo uma atitude de arrogância, como aquele que sabe e que, sabendo, vai ensinar para o outro. O que pressupõe, você não sabe, eu sei, agora eu te ensino. E toda a organização que nós temos é nesse sentido, que alguém sabe mais e passa para o outro. Jamais um tempo para você perguntar, o que você sabe, antes de eu te falar alguma coisa. E aí foi aquele despertar de que essa arrogância do saber tem que ser substituído pela humildade da busca. A arrogância do saber tem que ser substituído pela humildade da busca. E nós estamos em busca permanente. Isso faz parte da minha trajetória. Eu fiz toda a minha carreira como professor de matemática, publicando trabalhos de matemática, mas sempre procurando ver como que eu posso despertar nos meus alunos, nos meus colegas, em todos que eu encontro, a importância de você reconhecer a sua humildade como ser humano. O reconhecer essa humildade é em todos os setores. É assim que a gente trata, deve tratar, e acho que eu acertei nisso, tratar os nossos filhos, os nossos alunos. É baseado numa ética que eu considero o caminho que nós temos para poder sobreviver como espécie humana que não está se matando um ao outro. Nós temos que ter respeito pelo outro, mas esse respeito implica respeito pelo outro diferente. Eu não espero converter o outro para passar a respeitar o outro. Eu respeito o outro como ele é, o que ele é, com as suas crenças, com as suas buscas. Solidariedade com o outro, porque sem outros ninguém é ninguém. Nós somos terminais, sozinhos nós acabamos. O que nós podemos ter? É o outro que vai dar continuidade a tudo. E cooperação com o outro, porque a humildade é reconhecer que sozinho ninguém faz coisa alguma. Isso traduzido minhas lições de vida,
traduzir essas lições de vida na minha prática, hoje, desde então, sempre. E eu acho que, mesmo sem essa reflexão, eu já fazia alguma coisa assim. Por isso foi muito fácil. Não houve mudança, eu mudei. Não, eu acho que eu fui assim, fui crescendo assim. É parte da minha história. E hoje, com quem eu trabalho mais, são alunos numa faixa, são alunos de mestrado e doutorado, aos quais, claro, eu ensino algum conteúdo, alguma coisa que seja parte daquilo que se cobra como conteúdo, mas principalmente essa lição de humildade substituindo a arrogância. E eu acho que nesse momento é que nós temos a oportunidade de procurar o novo. Porque o que eu passo, se eu tiver essa arrogância do saber, eu passo conhecimento velho, conhecimento já desgastado. A história nos ensina que esse conhecimento que vem desde a antiguidade, construído nas academias, publicados e dando esse conhecimento, não produziu um mundo muito feliz. Produziu um mundo cheio de equívocos, cheio de rivalidades, cheio de tensões. E quando você pensa, como eu tenho visto casos de jovens que se suicidam, que procuram droga, de adultos que se preparam para matar melhor o outro, para destruir mais o outro. E se, às vezes até uma torcida de futebol, porque o seu time perdeu, vai e briga até a ponto de matar o adversário, o clube adversário. Como é que foi construído esse modelo de conhecimento? Nós precisamos de algum outro tipo de conhecimento. Nós precisamos de um conhecimento que seja capaz de fazer com que a gente se prepare, não para instrumentos de destruição e de matar, mas instrumentos de levar a humanidade à felicidade, a se respeitarem mutuamente, a serem solidários, a cooperar um com o outro. E da onde veio essas ideias? Se eu for repetir, tudo aquilo que está nos livros acadêmicos vai conduzir a esse tipo de civilização. Nós necessitamos ideias novas. E as ideias novas vêm de mentes jovens, novas. E preparar o florescer dessas ideias, desde que a criança nasce, está pensando, está produzindo pensamento novo. O que nós temos que fazer é cultivar esses 0 a 6, cultivar esse início de vida. Esse cultivo só se dá com respeito, ouvindo. Isso é verdade em todos os níveis de educação. Eu, como trabalho em etnomatemática, nós vamos trabalhar com outras culturas. Vou ali na Amazônia, vou lá no Xingu. O que eu posso fazer? Chegar e dizer, não, tudo isso que vocês sabem e que vieram desenvolvendo há milhares de anos os seus antepassados, tudo isso é inútil. Aprenda esta matemática boa. Aprenda essa ciência boa. Não é assim. Nós necessitamos ouvir o outro, ter humildade de buscar junto com o outro soluções novas. E essa é o meu pensamento sobre educação. Esse tem sido a minha trajetória como educador e como profissional, como cientista, como cidadão. E eu acredito que nesse momento que nós estamos vivendo é um momento de nós aqui reunidos, o que nós vamos propor? Ninguém vai chegar com uma solução para os enormes problemas que estão nos afetando. O que nós todos vamos procurar durante esses 3 dias é uma busca. São coisas novas. Possivelmente essas coisas novas virão
de coisas muito simples, aos quais a gente tem que dar ouvidos. Aos quais a gente tem que dar ouvidos. E eu diria, sintetizando a minha atitude, é a substituição da arrogância daquele que diz que sabe, pela humildade da busca junto com o outro. Agradeço muito, muito, muito a oportunidade desse convívio, desse e de muitos outros convívios que a gente tem tido. Em particular, os amigos, eu não vou mencionar o Carlos, a Lia, a Maria Cândida, a Terezinha, e o Sesc, e todos aqueles que são parceiros e têm essa atitude de humildade. Ninguém vem aqui, tenho certeza, dizer, olha, a solução é esta, faço isso. Não, não. Nós estamos procurando juntos algo novo. É o verdadeiro ato de amor. Não entre nós, a nossa geração já está andando, mas aqueles de 4, 5, 6 anos que estão chegando. Amor por eles é pensar no futuro deles. E o futuro deles necessita novas linhas, novas direções. É isso que a gente tem que procurar. Muito obrigado. Muito grata, professor Ubiratã, por sua sabedoria, por esse convívio maravilhoso conosco neste momento. E agora eu quero convidar o senhor Gaetano Brancati Luigi, criador do Marco da Paz, para entregar este marco aos nossos homenageados. Sim, por favor. Sim, poderia entregar os nossos convidados. Entregar ao professor Ubiratã e a professora Terezinha. Por favor, está? Doutor Luigi, agora a professora Terezinha Fran. Muito grata, doutor Luigi. Que lindo, né? Ah, também? Aqui é o Sesc. Muito grata. Nesse momento também nós convidamos a nossa querida amiga Luísa para prestar a sua homenagem ao professor Ubiratã e à professora Terezinha Fran. Na falta de um, temos 3. Terezinha me mandou foto, então vou comprar um presente. Bom, como persona de artista, a gente tem o direito das transgressões. Então, eu queria aqui transgredir a ordem. E música, maestro.
e convidar todos para virem aqui dar e receber um abraço desses queridos que estão aqui. Se estamos falando de amor, por que não vamos abraçar calorosamente os homenageados e essa mesa? Música, maestro. Então, podemos encerrar com isso? Então, neste momento, nós encerramos essa sessão de abertura e vamos aos nossos abraços. Muito obrigada. Só um aviso prático. Blessed day, then the dark, secret night, and I think to myself, what a wonderful